Muito bom dia, Vintage! Bom dia! Como é que vocês estão? Felizes? Mais ou menos, né? Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui da igreja e é uma alegria muito grande nós estarmos juntos. Começamos uma série de sermões semana passada e estamos encerrando hoje. Como eu falei para vocês, é a menor série de sermões da Vintage. Nós estamos hoje em Ageu, eu peço que você abra sua Bíblia aí, em Ageu, capítulo de número 2. Semana passada eu falei para você sobre o que você deveria fazer, né, para construir algo na sua vida. E hoje eu quero falar para vocês, debaixo desse título, o que você precisa fazer para perseverar na construção. Porque uma coisa é começar algo. Muitas pessoas estão começando projetos e isso é bom. Outra coisa é você perseverar naquilo que você começou. Rick, se puder me dar um pouquinho... Cadê o Rick? Não está ali? Saiu dali? Um pouquinho mais de retorno só, mesmo, tá? Ok? A questão é perseverar. Nós temos muitas pessoas que começaram projeto verão, projeto de emagrecimento, empresa, e as pessoas acabam não continuando, né? Plantação de igreja, então, eu conheço quantos caras que ali no período de 2010 a 2013, na onda da plantação de igreja no Brasil, queriam começar plantações de igreja e hoje já estão em outras áreas, né? Já estão discutindo política, estão sempre na onda da vez. Sempre. O que você precisa fazer para perseverar na construção que você começou? Esse é o ponto aqui em Ageu capítulo 2. O que vamos fazer? Bom, relembrando o que está acontecendo aqui, para quem o Ageu profetizou para o povo que estava voltando do exílio babilônico, ok? Então, Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas pós-exílico. É aquele período ali de Neemias e Esdras. Eles estão profetizando para um povo que volta do exílio babilônico, porque o povo de Deus foi levado para a Babilônia. Eu creio que todos vocês sabem disso, né? E uma outra coisa também, para entendermos aqui. Quando você olha todos os profetas da Bíblia, eles têm uma forma de profetizar, uma forma de falar, porque eles eram profetas que profetizaram antes do exílio. Então eles estavam falando muito, muito, muito sobre perdão de pecados. Sobre arrependimento, sobre retornar ao Senhor, sobre voltar ao Senhor. Ageu, Zacarias e Malaquias estão falando de uma nova glória, estão falando de algo posterior a isso e como que o povo vai se portar agora. Então, você precisa olhar para 3 direções, segundo Ageu, capítulo de número 2. Então, olhe comigo. O que você precisa fazer para perseverar na construção? Em primeiro, olhe para cima e veja. Deus está conosco. Ageu, capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. No 2º ano do reinado de Dário, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo... Agora vem a palavra do Senhor, né? Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Verso 4. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos.
Verso bem conhecido, verso 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que está ocorrendo aqui? Desânimo. O povo está desanimado. Algumas pessoas com mais de 70 anos de idade chegaram a ver o templo de Salomão, viram a glória do templo, conheciam a beleza do primeiro templo, viram a suntuosidade daquele templo, e elas foram levadas, quando jovens, cativas para a Babilônia. Agora elas estão de volta, está tudo destruído, e quando eles lançam os alicerces do templo, essas pessoas olham esse novo templo e elas estão desanimadas. E desanima olhar esse novo templo. O povo que viu o templo de Salomão despreza esse templo. Deus está encorajando o povo, verso 4 e verso 5. Deus diz: seja forte, trabalhe, eu estou com vocês, não tenha medo. Nem sempre nós teremos manifestações externas da bondade de Deus. É muito bom que tenhamos. Quando você lê os comentários de João Calvino de Salmos, tem vezes que ele fala: nós devemos pedir a Deus que nos dê provas externas do seu amor. Isso é bom, mas nem sempre nós temos isso. Às vezes, o Senhor vai nos deixar em alguns momentos sem nenhuma prova externa do amor dele. Só que nós vamos ter a palavra. A palavra está falando aqui. Versos 6 ao 9, Deus promete abalar as estruturas. Ou seja, os israelitas estavam precisando de ajuda para construir um templo. Deus está dizendo: eu vou abalar as nações. Eu vou fazer muito mais. Deus tem muito mais poder do que nós precisamos. O Senhor Deus tem muito mais para nos dar do que nós temos necessidade de receber. Muito mais. Deus é o dono do ouro e da prata. Os recursos que precisamos estão nas mãos de Deus. Verso 9, Deus diz o seguinte: a glória desse novo templo será maior que a glória do primeiro. Como assim que a glória desse novo templo vai ser maior que a glória do primeiro? Isso aqui acontece de algumas formas. Primeiro, Jesus é apresentado no segundo templo. O segundo templo não é exatamente o templo de Ageu, é o templo de Herodes. Só que o povo de Israel continuava chamando o templo de Herodes de segundo templo. Jesus é apresentado no segundo templo. Ou seja, vocês se lembram do texto lá de Lucas, acho que é Lucas capítulo 2, quando Jesus é apresentado criança no templo. Eles estavam esperando a glória da mesma forma que ocorreu com Salomão. Quando a glória entrou no templo e encheu, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Só que agora Jesus entra no templo, é o nosso Deus, criança, entra no templo como um bebê de 8 dias, para ser apresentado. Deus entrou em pessoa dentro do templo, só que eles não imaginavam que era dessa forma. Aqui está um ponto. Deus não repete as suas manifestações, ou ele não é obrigado a repetir as suas manifestações. Muitas pessoas estão lendo sobre o avivamento em Asbury, e elas estão querendo que ocorra a mesma coisa aqui, ou a mesma coisa em outros locais. Pode ocorrer, mas pode ser totalmente diferente. Deus tem a sua forma de operar. Deus tem a sua forma de agir. Então, como que a glória desse templo vai ser maior que a glória do primeiro? Primeiro, Jesus sendo apresentado. Segundo, a igreja é o segundo templo. Aqui, não esse prédio, óbvio que não é isso, somos nós. A igreja congregada é o templo de Deus. E a glória da igreja é muito maior do que a glória do primeiro templo. E em terceiro, quando você vai para Apocalipse, você vê Deus habitando no meio do seu povo. O que Deus está dizendo no verso 9? Que a glória do segundo templo será maior que a glória do primeiro. Basicamente, o que Deus tinha para o seu povo era muito maior do que o seu povo estava esperando. Muitas vezes, Deus nos leva por caminhos
e nós ficamos perguntando a Deus por quê, por quê, por quê. E é normal nós fazermos isso, ok? É normal nós fazermos isso. Só que Deus tem propósitos muito maiores, tem propósitos gloriosos para nós, nos caminhos que Deus nos conduz. Ageu aqui então, o povo está desanimado. Ageu lista 4 motivos para o povo se animar. Primeiro, a presença de Deus. Do verso 1 ao verso 3, Deus está falando para o povo sobre o desânimo. O povo está desanimado, olhando aquele templo, olhando as raízes, a planta daquele templo. Então Ageu vem e fala para eles, do verso 4 ao verso 9, um resumo. Deus está conosco. A presença de Deus precisa ser um antídoto em você e em mim contra o desânimo. Tudo nessa vida existe para nos desanimar. E é normal passarmos por altos e baixos. Só que veja, a presença de Jesus com o seu povo precisa ser fonte de ânimo para você e para mim. E segundo, a aliança de Deus. Verso 5. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Deus está dizendo assim, se lembra quando vocês saíram do Egito? Eu não estava com vocês? Todo esse período da história, você olha todo o período da história, a saída do Egito, andando pelo deserto, entrando em Canaã, no período de Josué, daí vem o período dos juízes, o povo se prostituindo, toda aquela coisa. Chega em 1 Samuel, quando começa ali o reinado de Saul, depois Davi, depois vem Salomão, depois vem a divisão do reino, e daí vem o exílio babilônico, vocês são trazidos de novo. Sabe, todo esse período terrível, tenso, eu estava com vocês, eu estava cuidando de vocês. Eu tenho uma aliança. Olha para trás. Eu cuidei de vocês. Deus cuidou de você, Deus cuidou de mim. Deus cuidou, Deus amou, Deus se importou. Deus não fez pouco caso da nossa dor. Deus estava lá cuidando quando ninguém estava cuidando. Deus estava olhando, Deus estava protegendo, Deus estava mantendo, Deus estava alimentando. Eu tenho uma aliança. Em terceiro, a promessa de Deus. Deus prometeu. Deus disse que ia fazer. Verso 6. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, daqui a pouco mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Deus promete abalar as nações. Deus promete abalar os reinos. Eles estão olhando uma coisa pequenininha ali. Ali é o templozinho, aquela coisinha miudinha, sabe? E eles estão, Deus não está com a gente. Deus está dizendo assim, cara, o meu propósito é muito maior do que isso. Vocês vão levantar esse templo aqui. E eu tenho propósitos muito maiores do que vocês estão imaginando. Muito maiores. O problema é que nós ficamos fazendo muito, assim, nós olhamos muito para a nossa vida. Quem sabe Deus chamou você para ganhar uma pessoa para Jesus, e essa pessoa abalar o mundo inteiro. Ou criar uma criança bem criada para a glória de Deus, e essa criança ser uma bênção para as nações. Ou o neto dessa criança, e um elo começou em você. Você imagina isso? O problema é que nós somos muito imediatistas. Nós queremos tudo para ontem, tudo para hoje. O nosso Deus está trabalhando há milênios. Há milhares de anos já o nosso Deus está trabalhando. E as coisas muitas vezes não vão se resolver em 10, 20 anos, 30 anos. Calma. Em quarto, Ageu lista a provisão de Deus. Isso aqui é fenomenal. Verso 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Não tem dinheiro para construir o templo. Não tem recursos. Deus diz, eu tenho. Os recursos de Deus não cessaram. E você é uma prova disso. E a tua vida é uma prova disso. Deus chama você para fazer uma obra que muitas vezes, na maioria das vezes, você não tem condições de fazer. Você não tem como fazer. Você não tem como responder à expectativa que Deus tem para você. Você não consegue. E você pensa, eu não tenho recursos. É a criação dos nossos filhos. É a plantação de igrejas.
É lutar contra a cultura, a forma hoje como a cultura está vomitando as suas drogas sobre os nossos filhos. Senhor, como que eu vou conseguir? Como que eu vou conseguir? Sabe, a ideia que é tudo o que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. A presença de Deus, a aliança de Deus, a promessa de Deus, a provisão de Deus. Eu e você olhamos muito para as circunstâncias. O nosso Deus está levantando nossos olhos. Olhe para cima. Veja, Deus está conosco. Ok, Deus está conosco. O que a presença de Deus exige de nós, então? Em primeiro, a presença de Deus nos exige força. Verso 4. Deus diz, eu estou com vocês. Então Deus se dirige a Zorobabel, Deus se dirige a Josué, o sumo sacerdote, Deus se dirige ao povo. Deus diz o que no verso 4? Sejam fortes. Aqui que está a grande... Calvinistas diriam assim, Deus está conosco, não precisa fazer nada. Talvez arminianos diriam assim, ó, cara, não sei se Deus está conosco, então muita força. A Bíblia diz o contrário. Ela diz o quê? Eu estou com vocês, força. Isso é demais. O natural seria pensar o quê? Deus está com a gente, te deita numa rede. Não. Deus está conosco. Força. Deus está conosco. Avante. Marcha. Zorobabel. Força. Josué. Força. Povo. Força. Deus está conosco. A questão é, Deus está com a Vintage? Deus está com a nossa igreja? Se Deus está, então força. Se Deus está conosco, te esforça. Te esforça. Deus está com você? Deus está comigo? Deus está conosco? Ah, não sei. Então tá, beleza. Quando souber, a gente conversa. Não, pastor, Deus está conosco sim. Então força. Deus está abençoando a tua casa? Tá, então força. Deus está abençoando a tua casa? Sim ou não? Então força. Deus está presente no teu casamento? Amém, pastor, amém. Amém, pastor. Vou falar que não do lado dela aqui. Ficar ruim. Então força. A presença de Deus exige o quê? Verso 4, trabalhe. É muito legal isso. Verso 4, Deus diz o quê? Trabalhem, porque eu estou com vocês. Isso é demais. Verso 4, trabalha, porque eu estou com vocês. Olha isso, cara. Se Deus está conosco, bora trabalhar. Isso é fenomenal. Isso é fenomenal. Essa semana, eu falei para vocês na vigília, tem sido muito complicado para mim, desde segunda-feira. Ontem eu passei um dia muito mal. E eu estava só com o esqueleto do sermão pronto, eu fiquei até 3 da manhã trabalhando no sermão. Eu fiquei pensando assim, será que se eu ligar agora para o Maicon às 3 da manhã e dizer, ô Maicon, prega Ageu 2 aí para mim aí. Será que ele vai ficar chateado comigo? Trabalho, a obra de Deus exige. Assim, deixa eu explicar um negócio para você. Nem sempre você vai estar 100%. Nem sempre. O problema é que nós pensamos assim, não, nós vamos dar o nosso máximo aqui e ali, mas quando envolve a obra de Deus, não, Deus entende. Quem aqui já ouviu esse papo? Né? Quem aqui congregou em igrejas que você chegava, a pessoa cantava e ela dizia assim, irmãos, ore por mim. Já viu isso, Marco? Eu tô mal da garganta, tá doendo aqui, mas se eu cantar errado aqui, chega direito lá em cima. Que canalice. Fico imaginando Deus olhando isso. Tu é sem vergonha, hein? Oh, não tem autotuning no céu assim. Sai desafinado aqui, o negócio ajeita as ondas sonoras e afina. Não. Vai chegar desafinado. Vai chegar feio. Deus não olha para isso. Imagina Deus, quem te diz isso? Claro que olha. É claro que olha. Então, velho, trabalha. A obra de Deus vai cansar. Você não pode se cansar da obra de Deus, mas deve se cansar na obra de Deus. Vai cansar. Vai cansar, cara.
A presença de Deus exige isso. A presença de Deus exige, verso 5, que lutemos contra o medo. Verso 5, não tenham medo. Deus diz no verso 4, eu estou com vocês. E no verso 5, não tenham medo. Lute contra o medo. Se Deus está dizendo não tenha medo, é porque nós temos a tendência a termos medo. Nós olhamos para as circunstâncias, nós somos Pedro, nós olhamos as ondas, nós olhamos o vento, nós olhamos o mar, nós olhamos aquilo que está ao nosso redor. Nós somos seres sensoriais, nós olhamos as coisas, nós olhamos, isso aqui não está me cheirando coisa boa. Nós somos assim. E Deus precisa, volta e meia, sussurrar no nosso ouvido, não tenha medo. Eu te chamei, não tenha medo, a vida não termina aqui. Esse bloco de dias não define tua existência. Vamos, povo! Não tenha medo. A presença de Deus exige o quê? Que lembremos que a história está nas mãos de Deus. Verso 6 ao verso 7, Deus está dizendo, olha, daqui a pouco eu vou fazer tremer o céu, a terra, eu vou tremer as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Eu queria poder ter tempo de falar desse verso 7 aqui. A ideia aqui básica é que as nações trarão o que há de melhor para o templo do Senhor. E isso começou a ocorrer no período da igreja e se concretizará no milênio, aonde as nações trarão as suas glórias perante o Messias, perante o Senhor Jesus, que vai reinar sobre toda a terra. Você tem noção disso, cara? Você tem noção? Os dias de hoje serão vencidos pela volta de Jesus. Bendito seja o seu nome. A história está nas mãos de Deus. Quinto, a presença de Deus exige de nós que lembremos que os recursos que precisamos estão com o Senhor. Ele está dizendo, minha prata é meu ou ouro. Nós temos a tendência a olhar para as pessoas, os recursos que a Vintage precisa, os recursos, atenção, os recursos que a tua casa precisa, estão com o Senhor. Os recursos que você precisa para criar os teus filhos, para para gerar no Senhor uma geração piedosa, um povo piedoso, estão com o Senhor. Os recursos que você precisa, Pai, para prover para sua casa, estão com o Senhor. Os recursos que nós precisamos para fazer uma grande obra estão com o Senhor. Lembra disso? E sexto, o que o Senhor exige de nós? A presença dEle, que tenhamos os olhos voltados para o futuro. Eu acho fenomenal isso. Cara, olha isso aqui. Os olhos deles estão no presente. Deus fez eles olhar para o passado. Eu fiz uma aliança, eu estive com vocês desde que saíram do Egito, e daí agora Deus pega o cabeção deles e vira para o futuro. A glória desse segundo templo vai ser maior do que a glória do primeiro, mas isso é futuro. Cara, escuta isso aqui. O que o diabo mais quer é roubar a visão do futuro da tua vida. Resumir a tua vida ao presente. A fé cristã, a vida cristã é uma vida escatológica. Nós somos o povo do amanhã, nós somos o povo do futuro. É como assim, quando Jesus Cristo, escute isso aqui, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e com um corpo glorificado, ele caminhou entre os discípulos. Só que veja, o corpo glorificado, isso é algo para a glória, para a eternidade. É uma forma de corpo que só existe na eternidade. Só que quando Jesus Cristo caminhou com o seu corpo glorificado entre nós, o que ocorreu? O futuro invadiu o presente. E essa vida vive dentro de nós. E cada pessoa que aceita Jesus, que Deus muda a vida, que muda, você vê um marido mudando com a sua esposa, a esposa mudando com o marido, você vê Deus transformando a vida do casal, transformando a vida dos filhos, e isso é a vida do futuro, isso é o futuro invadindo o presente.
tudo aquilo, atenção, tudo aquilo que precisamos está em abundância no futuro. Deus tem um futuro pleno para o seu povo. Muitas vezes o diabo vai tentar acabar com a visão do futuro para você. Olhe para o futuro. Faça uma casa no futuro. Lembre-se de que Deus estará cuidando de você amanhã. Deus está dizendo para o povo: vocês estão desanimados, vocês estão desencorajados para trabalhar. Trabalhem, sejam fortes, não tenham medo, porque eu tenho um futuro de bênçãos para você. Isso é um ânimo. Eu falava com a minha esposa, em alguns momentos de crise, eu dizia para ela assim: eu só queria uma coisa agora de Jesus. Eu queria uma palavra dele. Eu queria uma palavra dele. Eu queria uma palavra dele dizendo: vai ficar tudo bem. Está aqui, cara. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. É assim que nós perseveramos a construção, olhando para cima. Em segundo local que devemos olhar, olhe para dentro e veja o seu coração. Ageu capítulo 2, do verso 10 ao verso 19. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo, verso 11: assim diz o Senhor dos exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: se alguém se tornou impuro pelo contato com um cadáver, e tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Verso 14. Então Ageu continuou: assim é esse povo, e assim é essa nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Verso 16. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo, esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras e com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Que estranho isso aqui, Jack. Fica tranquilo, é meu trabalho te explicar essas coisas. Qual é o teu trabalho, pastor? Explicar o livrinho. Basicamente é isso. Vamos lá. Ageu agora se vira, é uma outra palavra. Passou um tempo, tá bom? E as datas de Ageu, da profecia de Ageu, ela é bem exata. Dá até o dia do mês, eu acho fenomenal isso. Ageu vai fazer duas perguntas. Verso 11 e verso 12, ele faz a primeira. Vamos lá, de novo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, fala com os sacerdotes. Verso 12. Se alguém leva carne santificada na borda da sua roupa, e ela vier tocar o pão, ou o cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes dizem o quê? Não, não vai ficar. Aí no verso 13 é o oposto. Então Ageu perguntou: se alguém se tornou impuro pelo contato com o cadáver, tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? Aí os sacerdotes falam: sim, vai ficar impura. O que Deus está ensinando para o povo aqui? Escuta. A santidade não é transmitida na lei, mas a contaminação é.
Olha a seriedade disso aqui. A ideia aqui é a mesma de uma doença. Você transmite um vírus, você transmite uma enfermidade, mas você não transmite saúde. Cara, fiquei do lado lá do cara que ganhou o Mr. Olímpia e fiquei forte. Só cheguei perto dele lá e ele me passou saúde. Não. Mas doença, fiquei perto do cara lá, fungando. Cheguei lá e vi o nariz dele vermelho, parecia a rena do Papai Noel lá. Fungando e fungando. Cara, aqui eu tô fungando também. A doença, ela é transmitida. A saúde, não. Da mesma forma, no Antigo Testamento, o pecado, a impureza é transmitida. Mas a santidade não. Você não afetava as coisas pela santificação, apenas pelo pecado. Escute isso aqui. Deus está dizendo para o povo: vocês estão lançando as pedras, vocês estão trabalhando aí, só que vocês estão em pecado. Vocês querem construir o templo, vocês querem trabalhar nisso. Aí Deus chama a lembrança deles. E Deus continua, Ageu continua, verso 14. Foi assim é toda a obra das suas mãos. Aí Deus vai lembrando, vocês chegavam para colher tanto de trigo e tinha tanto. Vocês chegavam para colher tal coisa e tinha X valor, tinha menos do que vocês esperavam. Era eu que estava pesando a mão sobre vocês. Por que Deus estava pesando a mão sobre o povo? Porque o povo estava fazendo a obra de Deus. Ei, olha aqui para mim. Eles estavam fazendo a obra de Deus de forma impura. E muitas pessoas têm uma boa vontade. Eu quero trabalhar na obra de Deus. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. É um oba-oba. Só que sai de domingo aqui, a vida delas não muda. A vida delas não tem uma transformação. Você não vê uma mudança de mente, uma mudança de comportamentos, uma mudança de atitudes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você está aqui todo pimpão, todo emocionado, e diz assim: não, eu quero fazer alguma coisa para Deus, eu quero ser útil na obra de Deus. Isso é bom, mas você tem que se santificar. Você tem que buscar o Senhor. Você tem que se santificar. A obra de Deus é feita nos termos de Deus. Quem trabalhava na obra de Deus não tinha como ser impactado pela santidade do templo. Pelo contrário, eles deixavam o templo impuro. Você tem noção disso? A situação de Israel, verso 14 ao verso 18, ela era tensa devido ao pecado do povo. Eles estavam debaixo do juízo de Deus. Gravo o que eu vou dizer: o pecado sempre será o empecilho para a obra de Deus. Por que não avançamos mais? Não é pelo dinheiro, é pelo pecado. O meu pecado é um empecilho para você. O teu pecado é um empecilho para mim. O nosso pecado afeta uns aos outros. É por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a orar: Pai, perdoa os nossos pecados. Porque o pecado é o comunitário, um afeta o outro. Nós precisamos aqui hoje de uma conversão. Você e eu. Então, em primeiro lugar, para perseverarmos numa construção, devemos olhar para cima. Deus está conosco, mas não é só oba-oba. O segundo local que devemos olhar, o segundo local é para dentro. Olha para o teu coração. Olha para as tuas intenções. Olha para as tuas atitudes. Olha para as tuas vontades. Olha para o que tu tem feito. Nós somos pecadores. Nós precisamos de um Salvador. O pecado sempre vai ser um empecilho. Você quer trabalhar na obra de Deus? Se disponha e se santifique. Só que daí no verso 18, Deus quebra tudo isso. Deus começa nessa palavra, assim, chutando tudo. E daí no verso 19. Verso 19, Deus, ainda há sementes no celeiro? Deus está perguntando ao povo. Além disso, a videira, a figueira, a romazeira, a oliveira não tem dado seus frutos. O povo plantava e não colhia. O povo trabalhava e não colhia aquilo. Deus estava julgando. Isso pode acontecer nos dias de hoje, pastor? Pode.
Não estou dizendo que sempre é assim, mas Deus pode fazer isso. É uma forma de chamar nossa atenção. Só que agora Deus diz, mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Foi assim até agora. Olha como esse Deus é bondoso. Você quer ser útil? Você quer ser útil mesmo? Seja santo. Seja santo. Vou perguntar um negócio aqui. Você desconfia de você? Eu vejo as pessoas muito confiantes em si mesmas. Eu vejo as pessoas muito confiantes. Elas confiam demais nelas mesmo. O cara vai falar uma coisa. Meu irmão, acho que devia... Não, de cara. O normal era tu assim... Olha, eu vou orar a Deus, eu vou pensar sobre isso. Eu desconfio de mim. Você deveria desconfiar de você. Você confia demais em você. Sabe? Isso é sério. Não confia em você. Ah, pastor, tu não confia em ti? Eu não, cara. Eu confio em Jesus. Eu não confio em mim. Não confio em você. Confio em Jesus. Terminar agora aqui. Em primeiro lugar, olhe para cima. Em segundo, olhe para dentro. Em terceiro, olhe para frente. E veja, Deus está cuidando de todo o futuro. Os últimos 4 versículos. Presta atenção. Verso 20 ao verso 23. Assim encerramos Ageu. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, o governador de Judá. De novo Deus, sabe, um povinho pequenininho, e Deus, farei tremer o céu e a terra. Imagina isso, cara. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aí, que Zorobabel? Eu nem entendo esse livro aí. Aí fala para um tal de um Zorobabel, um tal de um Josué. O que eu tenho a ver com isso? Eu tenho conta para pagar na segunda-feira, pastor? Velho, Zorobabel, ele é um humilde governador. Imagina só, esse povo voltou. Cara, quando você volta de um exílio, você não volta... Você pode voltar feliz, alegre, mas quando você pensa em você pensa assim, cara, nós somos nada, a gente só está voltando porque os caras liberaram a gente. Então assim, o governador está desanimado, o povo todo quebrado, eles não têm dinheiro, não têm economia, não têm comércio, não têm plantação, Deus está julgando eles, está tudo um caos. O governador é um humilde governador. E ainda mais tu tem esse nome, Zorobabel. Imagina isso. Não é um bom dia. Velho, Zorobabel, ele é neto de Jeconias. E agora Deus fala o que para ele? Verso 23, último verso. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo. Isso aqui é poderoso, hein? Raríssimas vezes Deus falou assim no Antigo Testamento. Deus está falando com esse governador, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar. O que é um anel de selar? É um anel que ficava na mão de um rei. E quando o rei mandava uma carta, mandava ali alguma correspondência, algum documento real, o rei pegava e ele colocava sebo de vela ou algum outro material quente e ele colocava o seu selo, o seu anel de selar, aonde evidenciava o cumprimento do que ele disse que faria. O anel de selar era uma forma do rei colocar a sua marca no mundo. Ah, é legal isso, é legal. Deus está falando isso.
Deus está falando isso para Zorobabel. É legal isso. É legal. Deus está animando ele, né, pastor? Coisa boa. Não. Tem uma coisa mais legal nisso. Jeremias, capítulo 22 e o verso 24. Olha o que Deus falou para o vô de Zorobabel, que era governador de Judá, antes do exílio babilônico. Atenção, antes do exílio, olha o que Deus falou para o antepassado. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel de selar da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Juízo. Para o vô de Zorobabel, Deus disse: se tu fosse o anel de selar da minha mão, eu ia te arrancar da minha mão. Agora, Deus está revertendo o julgamento e transformando aquele julgamento antes do exílio babilônico. Deus está revertendo em bênção. E Deus está te dizendo assim: não, agora eu não vou arrancar. Agora tu é o meu anel de selar. Zorobabel, eu vou colocar a minha marca no mundo. E eu vou colocar através da tua descendência. Através da tua descendência. E Jesus vem dessa descendência. Deus está dizendo: eu vou colocar a minha impressão na história. Eu vou colocar a minha marca na história. Zorobabel, tu está olhando, tu está vendo coisa muito pequena. Eu vou abalar as ações, eu vou abalar os reinos, eu vou destituir os grandes. Depois disso ainda veio os gregos com uma glória maior. Depois vieram os romanos que acabaram. Vieram vários impérios, vários reinos, e o Senhor foi destruindo um a um. E a igreja segue marchando poderosamente. E essa descendência hoje, você em Cristo, é esse anel de selar de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá aos Efésios, do capítulo 2, que nós fomos chamados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão determinou, destinou para que fizéssemos. Veja, a ideia ali em Efésios capítulo 2, as boas obras que fomos predestinados para fazer, o termo no grego é poema, que quer dizer belo escrito. As boas obras que você faz em Cristo é o belo escrito, é o poema de Deus. Deus está escrevendo ao mundo, Deus está dando uma impressão ao mundo da sua glória. Nós precisamos, para construirmos algo, para construirmos uma igreja forte, lares vigorosos, poderosos, nós precisamos desse anel de selar que é Cristo Jesus. E o mais importante ainda, que para mim ficou claro nesse texto aqui, a ideia geral é que você não transmite santidade. A impureza é passada de um a um. Desde o Antigo Testamento. Você tinha algo consagrado, vinha algo impuro e profanava aquilo. Isso mudou em Jesus. Isso mudou em Cristo. A Bíblia diz que Jesus veio a esse mundo. Aquela mulher, quando ela estava impura há 12 anos, o que aconteceu? Ela foi correndo e ela disse o quê? A mulher do fluxo de sangue: se eu tão somente, o quê? Tocar. Foi ela que deixou Jesus impuro? Ou foi a santidade de Jesus que tocou naquela mulher? O que aconteceu? Agora inverteu. Agora com Cristo, quando você impuro, quando você pecador toca em Jesus, Jesus santifica você. Jesus muda você. Jesus acolhe você. Jesus recebe você. Jesus transforma você. Jesus abraça você. Jesus tem um projeto, um plano para você. Olha para mim aqui. Deixa eu te contar um negócio. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Esse Cristo está aqui hoje para tocar você. Eu não sei qual é a tua vida. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei quantos pecados você já cometeu. Quantas pessoas você já decepcionou. Eu não sei, mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está aqui para tocar em você,
para levantar você, para restaurar você. A tua impureza não deixa ele impuro. Ele é santo, ele santifica você. É por isso que essa santificação, ela alcança os padrões mais altos de relacionamento. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 7 o quê? Que quando o marido não crente é casado com a mulher crente, quem santifica um ao outro? Ela santifica ele. E quando o marido não crente é casado com uma mulher, com um marido crente é casado com uma mulher não crente, ele santifica ela. Agora em Cristo, você não é afetado por essas coisas. Pelo contrário, você afeta as ordens do ser. Você afeta aqueles que estão ao seu redor. Se você está em Jesus, você vai afetar os seus colegas de forma positiva. Você vai afetar os seus filhos de forma positiva. Você vai afetar os seus vizinhos de forma positiva. Quando você os toca, quando você prega, quando você abre a sua boca, quando você é boca de Deus para essas pessoas, elas são alcançadas pelo Espírito Santo. Elas são alcançadas pela presença do Senhor. Elas são alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Mudou agora. Pergunta de novo. Fala de novo. Conta de novo. Pergunta agora. Pergunta aos sacerdotes. Se uma mulher impura, 12 anos, com fluxo de sangue, tocar em um judeu na Galileia, o que vai ocorrer? Agora mudou. Agora ela é curada. Agora ela é transformada. Porque esse judeu é o próprio Deus. E Ele está aqui, e Ele está aqui, o seu nome é Jesus. É assim que construímos uma igreja, é assim que construímos um legado, cheios do Espírito, cheios de Jesus. É desse jeito, é tudo sobre Jesus, é sobre Jesus, não é sobre Ageu, é sobre Jesus, é sobre Jesus. Ele toca em você, Ele transforma você, Ele ama você, Ele tem um plano para você. Ele não quer destruir você. Se arrependa hoje aqui do seu pecado. Volte-se hoje aqui para o Senhor Jesus. Se volte o seu coração. Quebrante o seu coração aqui. Há um propósito para você. Há um plano de Deus para você. Encerrando. Em primeiro lugar, lembre-se. Deus está construindo a sua igreja e nos desafia a fazer parte disso. Deus está desafiando você aqui hoje. Deus está fazendo uma obra no mundo. Deus está fazendo algo glorioso nas ações. Você pode ir para casa e gastar toda a sua vida vendo filmes e séries idiotas e fazendo críticas e resenhas de coisas que não vão acrescentar em nada a tua vida. Ou você pode se engajar na missão de Deus. Deus está fazendo algo no mundo. E Deus chama você a isso. Escute isso aqui. Deus desafia você a isso. Em segundo, diante de perspectivas sombrias, olhe para o alto. Às vezes, você não tem direção para olhar. Escute isso aqui, escute o pastor. Existem dias sombrios na vida daqueles que servem a Deus. Só que esses dias vão passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Posso citar o teu caso aqui, Mariane? A Mariane é como uma irmã de sangue para mim. A Mariane não era nem casada com o Ever ainda. Eu falei com ela pela internet. E eu vi nela uma menina que queria servir a Deus. Eu disse assim: Mariane, tu tem que conhecer minha esposa. Vocês vão ser muito amigas. E o Senhor Deus uniu as nossas famílias. Eu estava lá quando a Mariane e o Everton chegaram na igreja. Quando eles... Perguntei assim: vocês estão namorando? O Everton disse assim: sim. E a Mariane: não. Foi muito louco isso. Eu, uau. Tive a honra de pregar no casamento deles. Ver o Senhor Deus abençoando a vida deles. Nos alegramos com a gravidez da Mariane. E choramos quando a Mariane perdeu o bebê. E quando ela estava passando por todas as
os percalços. As mulheres que já passaram por isso sabem muito bem, é terrível no que envolve o pós, expelir o saco gestacional, a criança, tudo que envolve um aborto espontâneo. E nós orando na nossa casa, né, parece que aquilo não passava, não acabava. E o Senhor Deus colocou a mão dele. E eu falei para Mariane, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. É sempre assim. É sempre assim. Escuta o que eu vou dizer. É sempre dessa forma. Existem algumas noites que são mais longas que as outras, mas elas passam. Elas sempre passam. O Senhor Deus sempre se apresenta em uma manhã de sol para nós. E o Senhor Deus tem um amanhecer para você. Existem momentos sombrios. Nesses momentos, levante sua cabeça, olhe para o Senhor, se apegue em um texto bíblico, se agarre no Senhor. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Em terceiro, coloque Deus em primeiro lugar sempre na sua vida. Ageu nos desafia a isso. Ageu nos desafia a colocarmos Deus em primeiro lugar. O Senhor é o dono das primícias. Pastor, está falando de dinheiro também, mas é muito mais do que dinheiro. É tudo. É tudo. Deus precisa ser o primeiro lugar em tudo na nossa vida. Quarto, existe uma resistência demoníaca contra a obra de Deus. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Hoje no mundo, existe uma resistência para que a obra de Deus não avance. Existem demônios atuando hoje na cultura. Existem demônios atuando hoje em vários locais, infelizmente em algumas igrejas. Um evangelho soft tem sido pregado em muitos lugares. Um evangelho sem cruz, sem renúncia, sem arrependimento. Junto com isso, a cultura tem pregado aborto. Nós temos visto como as crianças hoje têm sido tratadas. Vocês viram essa semana ou na anterior, na Espanha, agora relacionamentos sexuais com animais estão sendo liberados. E uma mulher, uma política, falou também que você não pode obrigar uma criança a não ter relação sexual com um adulto. Ela deveria escolher. Existe uma agenda para aprovar a pedofilia no mundo. Quando você vê a Globo dizendo, olha, são doentes os pedófilos, são isso, são aquilo outro, é uma forma de passar isso. Eles não têm pressa. Eles vão martelar isso durante anos. Anos. O alvo deles são os nossos filhos e os nossos netos, porque essa gente nem criança gera, não adotam, não geram, e eles querem os nossos filhos. Existe hoje uma agenda diabólica para que não venhamos pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho. Eles querem tornar o Evangelho algo que fique apenas dentro da igreja. E o triste é que muitos cristãos ainda acham isso normal. Você acha normal uma pessoa ensinar química e física a parte de Deus? Como assim, cara? Como que você vai ensinar geografia tirando Deus do currículo? Não, olha só. Aqui é o local onde Deus não faz parte. Nós vamos ensinar uma série de coisas para o teu filho e Deus não faz parte de nenhuma delas. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você pode notar a guerra cultural que está ocorrendo hoje. Você pode notar a agenda da ONU. Pode falar assim, não acredito nisso. Pesquise. Agenda ONU 2030. Mas pastor, então agora nós vamos virar uns loucos guerreando pela política. Não sei o quê. Não é isso que eu estou falando aqui. Existe uma agenda, só que nós vamos vencer isso no poder do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Em último, se não hoje, quando? Se não é hoje que você vai ser cheio do Espírito Santo, quando que vai ser? Se não é hoje que Jesus vai reinar na tua vida, quando vai ser?
Se não é hoje que Jesus vai transformar o teu casamento, quando que vai ser? Se não é hoje que Jesus vai mudar a história dos teus pecados ocultos e você vai vomitar tudo isso para fora, você vai abandonar essa nojeira, quando que vai ser? Se não é hoje que Jesus transforma a tua vida apática em uma vida de andar sobrenatural na obra de Deus, quando que Ele vai fazer? Se não é hoje que Ele vai começar a trabalhar através de você para construir a igreja que vai ficar para os nossos filhos e netos, quando que vai ser? Provavelmente, eu quero que você ouça o que eu vou dizer aqui. Provavelmente nós não veremos muitas coisas que nós estamos plantando aqui na Vintage. Nós não veremos se cumprir. Davi tinha um sonho de erguer um templo para Deus. E Deus disse: Davi, tu não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o teu filho. Davi não ia erguer o templo, mas Davi foi o máximo que ele pôde. Ele juntou materiais, ele juntou ouro, ele juntou madeira, ele instruiu seu filho. Escuta o que eu vou dizer. Eu quero que você olhe daqui a 50 anos. Você imagina daqui a 50 anos, daqui a 60, 70. Não, mas daí Jesus já voltou. Cuidado, seitas começam assim. Não, mas Jesus já voltou. Cuidado, seitas começam assim. Nós esperamos Jesus, mas continuamos trabalhando. Se Jesus não voltar nos próximos 60, 70 anos, estarão aqui nossos filhos e nossos netos, nossos bisnetos. Que igreja nós estamos deixando para eles? Quem vai estar ocupando o púlpito no domingo? Vai estar alguém abrindo a Bíblia e falando de Jesus? O Senhor Jesus vai ser o centro dessa igreja? Ou essa igreja aqui vai estar morta? Vai chegar o tempo que nós vamos passar. Nossos filhos assumirão essa obra. Depois nossos netos. O que você deixou preparado para a sua casa? O que você deixou preparado para a sua família? Começa hoje. E se não começar hoje, vai começar quando? Se não hoje, quando? Nós vamos responder esse sermão de 3 formas. Em primeiro lugar, nós vamos levantar ao Senhor uma oferta exponencial. Nós seremos generosos ao Senhor. Escuta o que eu vou dizer. Nós seremos generosos. Nós temos ali atrás 2 máquinas de cartão de crédito ou débito. Como você quiser ofertar. Ah, pastor, máquina de cartão de crédito e débito, sim, qual o problema? Para comprar porcaria de uma meia na Paquetá, tu usa um cartão? Tu usa o celular com aproximação? Qual o problema? É muito mais seguro para a igreja ofertas por meio digital, muito mais seguro. Então nós temos ali atrás 2 máquinas de cartão. 2 máquinas, a Bruna e ali também. Nós temos 2 QR Codes. Você pode posicionar seu celular no aplicativo do seu banco e transferir um Pix, ou por crédito ou por débito, ou no modo old school. Você pode depositar a sua oferta ali atrás, aqueles caixotes. Por quê? Porque Deus é o dono do ouro e da prata. E todos os recursos que a obra de Deus necessita, Deus já deu e está na tua mão. Deus já deu. E Deus deu e colocou na tua mão, para você ser fiel. Em segundo lugar, nós vamos participar do canto congregacional. Nós vamos cantar com os nossos irmãos. Nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos louvar a Jesus. Nós vamos adorar a Jesus aqui. Cantar juntos em comunhão, congregados uns com os outros. Nós vamos nos alegrar, cantar ao Senhor Jesus. Cante alto. Nós vamos ser cheios do Espírito enquanto cantamos. E em último, nós vamos participar da ceia do Senhor. Não profane esse momento. Se arrependa dos seus pecados.
Lembre-se do sacrifício de Jesus. Nós fazemos isso em memória de Jesus. Nós lembramos da morte do Senhor Jesus todas as vezes que fazemos isso. O Senhor Jesus mandou que nós viéssemos a lembrar dele nisso. Nós vamos comer e beber do Senhor. Ok? Nós teremos 2 irmãos aqui com o pão e o vinho no cálice bronze e o suco no cálice dourado. Você vai pegar o pão e vai mergulhar no cálice bronze ou no cálice dourado. E desse lado também. Ok? Você vai vir, enquanto a banda estiver cantando, você vai vir cantando ao Senhor. Conectado com o céu. Cantando a Jesus. Louvando a Jesus. Pedindo perdão pelos seus pecados. E você vai comer e beber do Senhor. Amém, meus irmãos? Pai, abençoa teu povo. Que possamos construir um legado poderoso, maravilhoso, majestoso. Abençoa as ofertas que serão ministradas aqui. Abençoa os dízimos que serão ministrados aqui, Senhor. Transforma vidas aqui, eu te peço. Pessoas que entraram aqui com seus destinos quebrados, com suas vidas machucadas. Estenda a tua mão aqui sobre eles. Estenda a tua glória sobre eles. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder em Jesus. Há poder em Jesus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Levante suas mãos, meus irmãos. Levante suas mãos e clame ao Senhor nesse momento. Peça que o Senhor Deus encha você. Peça que o Senhor Deus encha você. Peça que o Senhor Deus empodere você. Peça mais da glória de Deus sobre a sua vida. Peça, Senhor, eu não quero morrer sem ver a tua glória. Eu não quero morrer, Senhor. Eu não quero morrer sem ver um avivamento. Eu não quero morrer sem ver o Senhor fazendo grandes coisas nesse mundo. Por favor, Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor por dons. Clame ao Senhor por vida. Clame ao Senhor por graça. Clame ao Senhor pelos teus filhos. Clame ao Senhor pelo teu marido. Clame ao Senhor pela tua esposa. Clame ao Senhor pelos teus pais. Clame ao Senhor pelos teus vizinhos. Clame ao Senhor pela tua igreja. Peça que o Espírito Santo sopre sobre você. Peça que você possa ver a glória de Deus. Peça, Deus, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória na face de Cristo. Eu quero ter um encontro poderoso com o Divino Espírito. Eu preciso que o Senhor Deus me avive. Derrame o teu Espírito sobre a minha vida, em nome de Jesus. Pelo poder, pela autoridade, pelo sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Talvez você entrou aqui e a semana inteira você foi um saco de pancada de Satanás. O diabo atacou você, o diabo perseguiu você, o diabo confrontou você, e você entrou aqui combalido, machucado, angustiado. Deus tem para você um ânimo, um renovo, um sopro do céu. Deus quer avivar você, levantar você. Deus quer dizer no seu ouvido que há um amanhã, que há uma obra a ser feita, há um caminho a ser percorrido. Deus levanta você, Deus usa você. O Senhor vai abalar os céus, o Senhor vai abalar a terra, o Senhor vai abalar as estruturas. Deus vai nos dar um novo tempo, poderoso no Espírito, poderoso no Espírito. Eu creio que vem um novo tempo sobre as nossas vidas, da presença do Espírito Santo, da presença do Senhor sobre nós. Vem um novo tempo, eu creio. Bendito seja o nome de Jesus. Nós queremos ser cheios do teu Espírito, Senhor. Nós queremos ser cheios da tua unção, Senhor. Nós queremos nos alegrar. Nós queremos beber dos rios do Senhor. Bendito, 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 bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito